Boa noite, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de abrirmos a palavra do Senhor. Estamos no mês da família e o assunto é a família. O texto é um texto que talvez o irmão já tenha escutado alguma mensagem a respeito, mas como eu vou ter 4 mensagens a respeito de família, eu vou entrar com esse texto no dia de hoje e depois os outros textos eu vou dar um outro foco a respeito de família, mas vou procurar hoje usar um texto mais tradicional. Nós temos o texto lá de Efésios capítulo 5, onde Paulo fala sobre a família, mas eu quero pegar aqui 1 Pedro capítulo 3, é o texto. Mas antes vamos a Deus numa palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo que temos de comunhão, pela vida. Nos dê sabedoria e entendimento agora, à luz da Tua palavra, Deus, para meditarmos e, como igreja, procurarmos nos esforçar para que nossas famílias possam ser a base desse ministério, Deus, famílias separadas, santificadas, que buscam fazer a Tua vontade, Deus. Ajuda-nos, usa a Tua palavra, o Teu Espírito e transforma aquilo que é necessário em nossas vidas para melhor podermos servir. Graças te damos pela salvação que nos une, pela vida, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então, 1 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Família, bênção ou confusão? É uma pergunta importante para nós. Como tem sido a nossa família? À luz da palavra de Deus, nós vamos ver que se nós não incluirmos a presença de Deus no nosso relacionamento familiar, a nossa família vai ser uma confusão. Ela tende a sucumbir. Mas quando Deus está presente no nosso meio, a família será uma bênção. E aqui Pedro inicia o capítulo 1 do seu livro, dizendo que há necessidade para que uma família fique estruturada, a salvação dos seus componentes. Só assim a família poderá ser uma bênção plena. Então ele começa ali no capítulo 1, dos versículos 3 a 9, mostrando que o coração de Deus é que alcance o homem através de Jesus Cristo. Ele busca a salvação. Então a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, se arrependa dos seus pecados, nasça de novo. E Pedro começa o livro falando sobre a bênção maior de Deus para a família, a salvação dos seus membros. Então nós só vamos experimentar uma igreja firme e fiel, fazendo a vontade de Deus, quando os componentes da família tiverem esse entendimento. Nós sabemos que muitos membros da nossa família ainda não são salvos, filhos, mas muitas vezes até maridos ou esposas, mas o importante é que aquele que é salvo, ele procure dentro do relacionamento familiar levar a palavra do Senhor. Então Deus quer que haja um novo nascimento, e isso no livro de João é bem destacado. Por quê? Porque há uma condenação para aquele que não é salvo em Jesus Cristo. João 3, 18 e 19, quem nele não crê em Jesus Cristo já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo para dar vida, mas o homem não quer. Então as famílias hoje estão destruídas, são uma confusão, porque seus componentes querem viver longe de Deus. Então as pessoas
precisam ter esse entendimento. E nós, como famílias cristãs, nós somos a luz nesse mundo para, através de um testemunho de vida, mostrar àqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador, que é importante a família estar estruturada na palavra do Senhor. Então a Bíblia mostra o novo nascimento. E Pedro, aqui, ele entra no versículo 3 do capítulo 1, mostrando que a necessidade de ser gerado de novo, a mesma coisa que Jesus Cristo fala com Nicodemos lá em João 3, a necessidade do novo nascimento, o nascimento espiritual. Por quê? Porque é isso que faz a diferença no relacionamento entre pessoas. Quando nós temos o Espírito de Deus, recebemos a salvação em Jesus Cristo, automaticamente o Espírito é dado a nós, nós temos esse Espírito que nos controla, nos dirige nos relacionamentos. Então, esse Espírito que traz o entendimento de como é uma vida que agrada a Deus, passa a ter, dos versículos 13 e 16, ele fala aqui no capítulo 1, Pedro, a santificação. Sem santificação nós não podemos viver em harmonia, sem santificação nós não podemos agradar a Deus. Por quê? Porque a santificação transforma os meus desejos carnais nos desejos que agradam a Deus. Então há uma transformação espiritual. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado ficam para trás e passa a ter uma nova visão das coisas eternas, espirituais. Então esse Espírito nos dá a santificação, um crescimento. E nós sabemos que a santificação ela é um processo contínuo na vida daquele que recebe Jesus Cristo como Salvador. No momento que ele é salvo para todo sempre, mas a santificação é um processo diário, e por isso eu preciso ter o contato com a palavra do Senhor para a santificação. E ele fala no versículo 14, a palavra-chave, como filhos obedientes, não vos conformando com as vossas concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então muitas famílias são fadadas à confusão por causa da falta de obediência a Deus, porque quando nós não obedecemos a Deus, nós obedecemos a nossa carne, e a nossa carne tem desejos contrários à vontade de Deus. Então o relacionamento familiar, que é uma bênção, ele é dirigido pela obediência à palavra de Deus. Claro que o desejo seria que todos os membros da família fossem salvos e obedecessem da mesma maneira a palavra do Senhor. Mas o processo de santificação da nova criatura passa pela transformação em Jesus Cristo e a obediência. Então, obediência é submissão à autoridade da palavra de Deus. Se Deus está dizendo que deve ser assim, quem sou eu para questionar? Se eu sou um salvo, transformado pelo sangue de Jesus Cristo, eu não posso questionar Deus, eu preciso ser obediente. Então, a nossa carreira cristã, ela está baseada nessa palavra, obediência, que é a transformação da carne na santificação através do Espírito. E Pedro, ele fala isso no capítulo 2, ali da metade do capítulo até o capítulo 3, versículo 12, sobre a submissão. Ele começa a falar do versículo 11 ao 17, primeiro, obediência, submissão às autoridades, coisa que é difícil para nós, submetermos à autoridade, quando nós sabemos que a autoridade é corrupta, que a autoridade não vale a obediência. Muitas vezes nós questionamos e não queremos obedecer, mas a palavra de Deus diz, sede obedientes. Não tem escolha para o crente precisa obedecer, não é uma escolha pessoal, é a determinação da palavra de Deus. Por menos que esse governante mereça uma submissão, eu preciso me submeter. E também Pedro, depois do versículo 18 do capítulo 2 até o versículo 7 do capítulo 3, ele fala da obediência no relacionamento dentro da igreja local, que é uma situação também difícil para muitas vezes o salvo em Cristo Jesus ser obediente no relacionamento dentro da igreja local, e a obediência onde nós vamos chegar, da família, a obediência dentro da família. Então, obediência, submissão é reconhecer em primeiro lugar a autoridade de Deus sobre a minha vida como um transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando eu tenho esse entendimento, eu vou ser obediente. Por quê? Porque Deus, através da sua palavra, nos dá caminhos para seguir que vão agradar a Ele,
e que esses caminhos vão trazer benefícios para nós no relacionamento com Deus e no relacionamento com os homens e principalmente no relacionamento dentro da família. Marcos 14:36, Jesus Cristo fala: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas conforme tu quer, a tua vontade. Eu vim, Pai, para fazer a tua vontade. Eu sei que morrer na cruz vai ser pesado, mas eu preciso cumprir isso, porque a tua vontade é resgatar todo pecador através desse sacrifício. Faça-se a tua vontade. Então é assim, irmãos, fazer a vontade do Pai é crucificar o meu eu, é crucificar os meus desejos e colocar a obediência a Deus em primeiro lugar. Seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no Getsêmani, ele se submeteu à vontade do Pai, e ele sabia que a sua hora estava chegando, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Então devemos, como crentes em Cristo Jesus, sermos bons cidadãos, submissos à autoridade, dentro da igreja local, submissos às regras da igreja local, que essas regras são baseadas na profissão de fé que nós fazemos com base na palavra de Deus. Elas não devem ser pesadas para nós, mas muitas vezes nós não desejamos. E dentro do relacionamento familiar, a autoridade da liderança nesse relacionamento familiar. Então, Deus mostra os princípios. Me veio à mente agora, por que nós vemos tanta discórdia ou tanto aluno se levantando em escola contra o professor? Porque não querem se submeter à autoridade que vem de cima para baixo. É uma ordem, é uma hierarquia, mas as pessoas não gostam disso. E muitas vezes nós, como salvos, irmãos, temos uma atitude semelhante ao incrédulo, que não pode passar pela nossa mente e coração a desobediência à palavra do Senhor. Então, eu quero ser um líder, sim, mas primeiro eu preciso servir. Jesus Cristo se despojou de tudo que tinha diante de Deus e veio a esse mundo sofrer pelos nossos pecados. Ele é o nosso exemplo. Para liderar, precisa primeiro passar pela cruz, pelo sacrifício, para depois poder liderar. Mas para isso a palavra de Deus nos mostra. E Pedro, começa no capítulo 3 falando semelhantemente. Primeiro ele se dirige às vós, mulheres. Ele começa a falar a vós, mulheres. Por que ele fala semelhantemente? Pega o contexto do capítulo 2, versículo 21. Para isso somos chamados, pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injurava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, semelhantemente, ele está dizendo, siga os passos de Jesus Cristo. Então ele começa a falar em primeiro lugar aqui para as mulheres, dentro do relacionamento familiar. Semelhantemente, assim como Jesus Cristo foi sujeito à vontade do Pai, tu, mulher, seja sujeita à liderança do teu marido no teu lar, para que seja uma bênção o teu lar. Então o apóstolo Pedro começa semelhantemente, mulheres, sede sujeitas a vossos maridos, para que também, se algum deles não seja salvo pela palavra, possa ser ganho para Jesus Cristo. Claro, nós sabemos que muitas vezes a salvação, ela vem depois da família formada. Então aqui Pedro está escrevendo para mulheres que tinham dificuldades, porque o marido era incrédulo e elas foram salvas durante o transcorrer do casamento. E ele diz, não afronte o teu marido, se submeta à autoridade dele, porque é uma ordenança de Deus. Deus disse que deve ser assim, para que tu possa ganhá-lo para o Senhor Jesus Cristo. Então o exemplo de Cristo, e veja bem, irmãos, o homem está livre disso? Não. E ele começa lá no versículo 7, igualmente vós, maridos. Quando ele diz igualmente, está falando de 21 a 24 do capítulo 2 de Pedro. Assim como Jesus Cristo foi marido, tu também tem que se submeter. A quem? A Deus.
Então um lar feliz, um casal feliz, uma família feliz é em primeiro lugar quando ambos, marido e mulher, se submetem à autoridade da palavra do Senhor, se submetem a Deus. Nós vamos ter igrejas firmes, fortes, quando tivermos famílias submissas à autoridade da palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Jesus Cristo é o exemplo. Então, o capítulo 2, versículo 21 a 24, nos dá o contexto da submissão, que fala tanto para mulheres como para marido. Mas nós vamos ver quais são as duas responsabilidades, tanto do marido como da mulher, nesse relacionamento dentro do casamento. Mas ambos precisam se submeter em primeiro lugar ao Senhor. Maridos e esposas, façam um casamento reflexo daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Se submeteu à vontade do Pai para fazer o que agrada a Deus. As dificuldades surgirão, as desavenças surgirão, mas a família será sempre uma bênção, porque a luz da palavra do Senhor resolverá toda e qualquer adversidade. Família, então, chegando no nosso tema, bênção ou confusão. Então, o primeiro aspecto, Pedro fala no capítulo 3, versículo 1, para as mulheres. Por que ele fala para as mulheres se submeter ao marido? Porque lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente começou a conversar com Eva, versículo 1 a 6, ela começa a induzir a autoridade de Deus, porque Deus havia dito, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dele comerdes, certamente morrerás. E a serpente, Satanás, usando a serpente, começa a dizer, não é bem assim como Deus fala. Não vai. Deus é um Deus egoísta, não quer que tu seja igual a Ele. Come. E ela, induzida pelo erro, primeiro comeu e depois levou ao homem também a cometer o pecado. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido. E o marido comeu, ele aceitou. Então a serpente convenceu Eva para comer o fruto lá no Éden, e Eva seduziu também o seu marido, convenceu ele a comer. Adão não foi forçado, Adão comeu porque quis. Então aqui no nosso capítulo 3, versículo 1, a relação familiar mostra que a mulher, ela tem um poder firme sobre o marido. A mulher pode dominar o marido e fazer dele o que ela bem entende, porque assim como Eva foi enganada e enganou o marido, a mulher tem a mesma perspicácia. Mas Pedro diz, mulher, sujeita a autoridade do teu marido, não seja como Eva, porque senão tu vai destruir o teu casamento. E nós vemos muitos casamentos de incrédulos e crentes destruídos. Por quê? Porque a mulher, ela quer dominar, e ela quer estabelecer como deve ser a autoridade. E Pedro diz, submeta-se. E ele continua dizendo, quando o marido for incrédulo, mais ainda, para quê? Para que tu possa, final do versículo 3, capítulo 3, versículo 1, ganhá-lo para Cristo. Então, maior responsabilidade a mulher salva no decorrer do casamento, se o marido não é crente, com a sua perspicácia, com o seu poder de testemunho, ela deve usar isso para a glória de Deus, para ganhar o marido para Cristo. Então, esse primeiro casal pecou e nos serve como exemplo, porque o pecado passou a todos nós, mas nós, através da palavra de Deus, temos o Espírito que nos conduz a fazer aquilo que agrada a Deus. E por causa do pecado, Deus estabeleceu o versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, a mulher vai multiplicar a semente com dor para ter filhos, e o desejo será para teu marido, e tu serás dominada por teu marido. Deus estabeleceu que fosse assim, mas não para o mal, para que pudesse dar um entendimento que há necessidade de uma liderança que domine as decisões dentro do lar. O mundo diz, mulher, faz do jeito que tu quer, não se submete ao teu marido. A Bíblia diz, Deus fala, mulher salva, com o teu comportamento, com a tua fidelidade, com a tua santidade, ganhe o teu marido para Cristo. E se for salvo, se teu marido for um banana, porque não quer crescer espiritualmente, mostre como deve
viver espiritualmente para que ele possa ser um líder, porque a mulher tem influência para isso, para que haja de forma a fazer a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. Versículo 1, obrigação da mulher, sujeita-se ao marido. Submissão ou sujeição vem lá do grego, encaixar-se às ordens, é como um serviço militar. Encaixar-se às ordens, existe a patente militar e de cima para baixo, até chegar no soldado, do comandante, do general, até chegar no soldado, cada um sabe das suas responsabilidades. Então Deus dá oportunidade para que a mulher seja uma influência, uma bênção na família, se o marido não é salvo ou se o marido é fraco espiritualmente. Influencie para o bem, porque Deus deu esse poder à mulher. E se ela é serva fiel, ela vai ser uma bênção influenciando. Então não deve ter medo do marido, seja ele salvo, seja ele incrédulo, mas deve mostrar com uma vida nesse relacionamento santo, conjugal, que ele precisa se submeter também à vontade de Deus para a sua vida. A mulher deve tomar o seu lugar com amor e mostrar esse amor se submetendo à autoridade do seu marido. Mesmo que o mundo, pelos movimentos feministas, difunda qualquer tipo de ideia contrária. Por quê? Porque é coisa do inimigo. Assim como foi no Jardim do Éden, o inimigo continua fazendo isso na mente e no coração das mulheres. Principalmente muitas mulheres crentes em Cristo Jesus. Então a esposa deve aceitar de bom grado a orientação e a liderança. Veja bem, orientação e liderança. Não é empurrar a goela abaixo, marido. É orientação e liderança. Subordinação, para que o lar seja uma bênção e não sofra em razão dessas desavenças. Uma equipe de futebol, uma equipe de basquete, uma equipe de vôlei, ela só é bem sucedida, só conquista títulos se, pela autoridade do seu líder, que é o técnico, aqueles liderados fizerem conforme está sendo treinado e sendo feito. Com muito treino e muita subordinação vai ser bem sucedida. Assim é o relacionamento então entre o marido e a mulher. Igualmente, então, semelhantemente, a mulher tem que se submeter, porque Cristo se submeteu ao Pai e nos deu o exemplo. A mulher não pode ser rebelde. Se a esposa estiver sujeita ao Senhor, ela não terá dificuldade de se submeter à autoridade do marido. Ela vai fazer com amor, porque como se fosse para o Senhor. Versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, na compostura dos vestidos. Então, o espírito manso, o espírito santo que a mulher demonstra, é que vai impactar o marido. Não é a beleza física dela, não é a ornamentação que ela se expõe para o marido, mas esse Espírito Santo. E ele continua falando do versículo 4 ao 6 sobre a forma da mulher se adornar, né? Que antigamente as mulheres santas esperavam em Deus, estavam sujeitas a seus próprios maridos. E cita o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Ah, mas naquela época era diferente, era outra cultura. Não, é o mesmo procedimento, não precisa chamar o marido de Senhor. Mas o fato de se submeter ao relacionamento está mostrando com a postura que realmente está cumprindo a palavra do Senhor. Então a modéstia da mulher, seja na igreja local, seja no relacionamento dentro da sua casa, ela precisa ser demonstrada, porque o mundo mostra outro comportamento, mas a mulher cristã, ela vai se mostrar com um Espírito Santo, com uma ornamentação de um coração pronto a fazer a vontade de Deus. Claro, a mulher tem que se vestir, a mulher pode se pintar, a mulher tem que se apresentar bem para o seu marido, ela precisa, num visual, mostrar o mesmo interesse que o marido teve antes de casar por ela, ela precisa ter essa continuidade. A mulher não pode se desleixar, ela tem que cuidar do que Deus lhe deu. E se Deus deu também para ela um corpo, para que pudesse conduzir o Espírito de Deus ali naquele corpo, ela deve apresentar esse corpo da melhor forma, na igreja, de forma
prudente, de forma que não chame atenção, com modéstia, e principalmente ao marido, para que o marido possa ver que realmente ela está servindo ao Senhor. Quando tem o controle do Espírito, isso vai irradiar através do testemunho da mulher. 1 Pedro 2,22, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, o exemplo de Jesus Cristo serve então para aquela mulher que realmente quer ter um lar que agrade ao Senhor, uma família construída em cima da vontade de Deus, conforme a sua palavra, firmada no exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, submissão, obediência à palavra de Deus. E ele continua falando do versículo 7 sobre os homens. Igualmente vós homens, no mesmo contexto lá de Jesus Cristo. E se nós olharmos lá em Efésios capítulo 5, 25 a 32, Paulo também fala tanto para as mulheres como para os homens. E tem a mesma conotação que está dando Pedro. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é única. Seja o apóstolo Pedro falando, seja o apóstolo Paulo falando. A submissão e a sujeição, e ele diz no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então a base para o homem também é o temor do Senhor, tanto a mulher como o homem. E Paulo declara isso lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32. Então, irmão, homem, esteja preparado para exercer a hierarquia que Deus te deu, de liderar a família, mas siga o exemplo do Salvador, que não usurpou ser Deus, que veio a esse mundo para sofrer pelos nossos pecados, se despojou da sua condição de Deus para ser sacrifício no nosso lugar. O homem tem que ter esse pensamento para liderar a sua família. Por quê? Porque a mulher foi dada para o homem para complemento. Deus viu que o homem estava só e achou que isso não era bom, e Deus fez cair o sono sobre o homem, e do lado do homem da costela, Deus tirou uma costela e formou a mulher. Deus deu a mulher para ser uma ajudadora, para estar ao lado do homem. Então o homem tem que ter esse entendimento que a autoridade dele é porque Deus permitiu que ele tome o controle, mas tudo deve ser feito no temor do Senhor, no exemplo do Salvador Jesus Cristo. Então o marido tem a ordem de Deus para a liderança, mas ele precisa amar a sua esposa, e Paulo fala isso, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o marido, nós vamos ver quais são as responsabilidades do marido. Ele precisa, em primeiro lugar, amar a sua esposa, para que ele possa demonstrar através das suas atitudes aquilo que o Salvador fez na cruz pelos seus pecados. Então torne-se amável, homem, marido, se ainda não é amável com a sua esposa, porque é obrigação, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Sede, Deus fala nesse sentido, para que o homem possa. Então os deveres do homem, nós vamos ver ali no versículo 7, primeiro, ele precisa coabitar. Igualmente vós maridos coabitai com elas. Com quem? Com a esposa. Com a esposa. Coabite com ela. Ou seja, todo o teu relacionamento que vai ter, nesse relacionamento físico, é de respeito. Não pode agredir, não pode levantar a voz, não pode ter um comportamento extremista nesse relacionamento. Coabita com ela, ou seja, coabitar é ter comunhão e um bom relacionamento. Supra as necessidades físicas da mulher, supra o sustento dela, supra todas as necessidades fisiológicas, tudo que for necessário para que a mulher tenha condição de fazer a sua parte dentro desse relacionamento. Então, coabitar a parte física. Depois ele fala, continuando ali, com elas com entendimento. Está apelando para a parte intelectual, para a parte
da razão, tratar a mulher com inteligência, porque a mulher é tão inteligente quanto o homem é inteligente. E ela vai perceber nesse relacionamento se ela está sendo tratada, sendo salva, conforme a palavra do Senhor. Eu já ouvi da minha mulher uma vez: mas para aí, tu não está cumprindo a Bíblia nesse aspecto aqui. Por quê? Porque eu estava extrapolando o limite de inteligência dela em relação ao conhecimento da palavra de Deus sobre aquilo que Deus diz para que o homem proceda dessa e dessa forma. Então ela me chamou a atenção. É para isso que a mulher está ali, para nos auxiliar, para nos conduzir também. Como eu falei, se o camarada é um bananão espiritualmente, mostrar o caminho certo para que a família possa viver em harmonia. A mulher precisa ter o sentimento valorizado, a inteligência dela valorizada. A mulher tem medos, nós precisamos ter esse entendimento dos medos da mulher. Precisamos mostrar também que muitas vezes, quando as emoções tomam conta e desestabiliza a mulher, nós temos que ter um entendimento para auxiliá-la nesse sentido. Mostrar que mesmo diante das dificuldades, há uma esperança, há um benefício, e nós servimos a Deus aguardando a vontade de Deus para nossa vida. Então o homem deve fazer a sua parte nesse relacionamento, sensível às necessidades da esposa, as suas fraquezas e os seus desejos e os seus objetivos. Muitas vezes nós temos planos, mas nós queremos tudo para ontem e não aguardamos o tempo de Deus. E é a liderança que tem que mostrar todos os procedimentos nesse tempo de dificuldade que nós precisamos aguardar o tempo de Deus. Conheça a sua esposa, as fraquezas, as virtudes, e auxilie ela nas fraquezas. E aproveite as virtudes dela para que a família possa ser uma bênção. Realize plenamente para que ela possa sentir segurança na tua liderança. Versículo 7 fala também em cuidar das emoções, dando honra à mulher como vaso mais fraco. A mulher, ela é mais fraca, ela não é inferior, ela é mais fraca, ela não pode receber a carga física numa atividade que nós fazemos como homens. E nós temos que ter esse entendimento, temos que respeitar isso, o limite. A mulher não está ali para me servir simplesmente porque eu sou líder. Não, ela tem limites para que nós possamos respeitar. Precisamos lavar louça se for necessário, precisamos dividir as tarefas domésticas respeitando as fraquezas físicas, muitas vezes, da nossa esposa. Nosso jeito de lidar com a mulher deve ser com delicadeza, com carinho. E muitas vezes nós homens não somos assim. É goela abaixo, é no tranco e vamos para frente. Nós temos que ter esse entendimento, mostrar amor, tratando ela como ela deve ser tratada. Um vaso mais fraco, respeitar, ajudar em suas necessidades. E por fim, ele fala na parte espiritual, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Co-herdeiro da graça de vida. Ou seja, a mulher, por ser mulher, salva em Cristo Jesus, assim como o homem, vai ter o mesmo lugar lá no céu, a vida eterna, porque aceitou Jesus Cristo como Salvador. Então ela é nossa co-herdeira, e nós temos que valorizar isso, a parte espiritual da mulher. Não podemos subestimar nesse sentido. Então, claro, a mulher não vai pregar na igreja, a mulher não vai ser pastora, mas a mulher vai ministrar para as crianças, a mulher vai ministrar para as senhoras. E isso tem um valor, isso nós precisamos reconhecer. Principalmente o líder da família precisa ter esse reconhecimento. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, assim como a mulher, o homem tem diante de Deus essa parte espiritual no mesmo nível. Muitas vezes os nossos pecados impedem
nesse relacionamento de nós termos essas percepções como líderes. Então nós precisamos ter o cuidado para que não haja divisão dentro da família. Então, nossos pecados não podem fazer separação, primeiro, entre nós e Deus, e nem entre nós e a nossa esposa. Então, como nós tratamos a nossa esposa, muitas vezes, sendo um pecado, vai fazer separação com Deus em primeiro lugar e depois no nosso relacionamento familiar. E ele fala no versículo 4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, se tem problema, peça a Deus, tanto o homem como a mulher, esse espírito de tranquilidade que nos capacita, pela graça de Deus, a cada um de nós cumprirmos com as nossas responsabilidades dentro desse relacionamento familiar. Porque se nós permitirmos que a carne domine, nós vamos sofrer consequências sobre nosso relacionamento. Então o desafio é, em primeiro lugar, para o marido. Marido, deu problema aqui no meu. Marido, o desafio em primeiro lugar para o marido. Tens a responsabilidade de amar a tua esposa, de respeitá-la, de tratá-la como um vaso mais fraco, para que aquilo que Deus te entregou possa ser preservado para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Não foi por força o casamento. Se foi feito um casamento diante de Deus, diante dos homens, respeite, faça a tua parte, a tua responsabilidade que Deus te deu de respeitar, amar a tua esposa. Faça o possível e o impossível para que ela se sinta prestigiada, para que ela se sinta valorizada nesse relacionamento, honrando e tratando ela em todos os níveis, físicos, espirituais, emocionais, intelectuais, conforme ela merece. E Pedro mostra isso. Para isso acontecer, nós precisamos, sendo salvos, a santificação diária, porque através da santificação nós estamos mostrando a obediência à palavra de Deus. E o próprio apóstolo Pedro fala lá no final do capítulo 3 do 2 Pedro 3,18, perdão, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós termos um lar que seja uma bênção, somente o crescimento espiritual. E isso passa pela obediência, pela submissão à palavra de Deus e pela santificação. E a esposa, sendo submissa ao marido, ela está fazendo a sua parte, dando um testemunho. Se ele não é salvo, para que ganhe ele para Cristo. E se ele é salvo, mostrando de que ele tem, dentro da família, um braço direito que vai auxiliar ele, que vai sustentar nas horas difíceis e que ele vai poder contar espiritualmente com o apoio que ela pode dar. Por quê? Porque ela tem o mesmo nível diante de Deus para apoiar o marido. Claro que nós sabemos que muitas decisões, quem bate o martelo muitas vezes é o marido, mas nada por força, porque alguém precisa decidir e a liderança foi dada ao marido. Então, família é uma bênção ou é uma confusão em razão da escolha de que tanto o homem como a mulher vão fazer de servir ou não a Deus em primeiro lugar. Eu tenho no meu relacionamento familiar entre meus irmãos dificuldades. Por quê? Porque o domínio da família é por parte da mulher. Não há convergência nas decisões. A família está junto, mas separada sempre. Por quê? Porque não há uma liderança firme, né? E muitas vezes nós vemos em famílias cristãs mulheres dominando ao invés do homem tomar as decisões que precisam ser tomadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso vai refletir aonde? Na igreja local. Porque a igreja local é uma reunião
de salvos em Cristo Jesus, de famílias aonde tem uma comunhão e servem a Deus. Então, se em casa não começa certo, como a igreja local vai ser sustentada por famílias desequilibradas, por famílias confusas? A igreja local vai ser a mesma confusão. Então, olha a responsabilidade que Deus dá quando os dois são salvos em Cristo Jesus, de que cada um cumpra o seu papel. Tem dificuldade? Aprenda com a palavra de Deus. Pratique colocando isso no dia a dia na tua vida. Deus vai te capacitar para que tu possa escolher e fazer aquilo que agrada a Deus. Seja homem, seja mulher nesse relacionamento familiar. Que Deus possa, com a sua palavra, irmãos, nos exortar, nos corrigir e nos preparar como famílias para melhor servirmos ao Senhor na igreja local. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a sermos, primeiro, Deus, separados dessas coisas do mundo, santificados pela Tua palavra dia a dia, para que como famílias, ó Deus, possamos fazer parte de uma igreja local sadia, uma igreja local que reflete o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, ó Deus, que foi servo fiel para nos dar vida e vida em abundância, Deus, que nós possamos ter esse entendimento, não venhamos a usurpar, ser melhor do que ninguém, e que cada família que compõe essa igreja, Deus, possa fazer a sua parte para honrar e glorificar o Teu santo nome, crescendo espiritualmente, dia a dia, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos pela vida, por essa igreja, por esse ministério. É em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém.